Uma audiência pública em Joinville discutiu o uso de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. A ideia é estabelecer regras claras e seguras para a circulação desses veículos. No auditório da Câmara de Vereadores, pai e filho chegaram cedo. Foram quase os primeiros a ocupar lugar na audiência pública. Interesse que vem depois que a família comprou um patinete elétrico para que o Caio, de 16 anos, percorra 10 quilômetros de casa à escola. E a gente fez o cálculo de quanto ele gastaria com o passe de ônibus e quanto ele gastaria com autopropelido. Então, ele gasta cerca de 3 passes por dia, com um custo de R$ 6,25, se eu não me engano, que está o passe hoje. E o cálculo é de R$ 1,50 recarga para 2 dias da bateria. Então, assim que a gente começou a fazer o cálculo para, aí sim, fazer a aquisição do autopropelido. Outro ponto que pesou na decisão da família foi a segurança. Há 2 anos, Caio foi atropelado enquanto andava de bicicleta. Hoje eu vejo que com o autopropelido, por ele ter pisca-alerta, luz de freio, luz traseira, farol e um freio de uma qualidade bem melhor do que uma bicicleta, eu me sinto muito mais na tranquilidade de colocar ele em cima de um autopropelido para se locomover até o colégio do que com uma bicicleta. Então, eu vejo que tem muito mais segurança, O caso do Jonathan e do Caio não é isolado. Fábio vende esses equipamentos elétricos de locomoção e confirma o aumento na procura. Nos últimos meses, a gente vê um aumento grande nas vendas, justamente por ser uma solução de mobilidade muito prática e fácil, tanto na aquisição quanto no uso. Hoje vende mais de 40 unidades por mês. E os números vêm crescendo mês a mês. Num trânsito com mais de 460 mil veículos e mais os pedestres, a nova forma de se deslocar preocupou principalmente os ciclistas. É que o equipamento acaba dividindo espaço com as bikes. Os quase 550 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas existentes em Joinville não dão conta de comportar todo o fluxo. Ele se torna um concorrente num espaço onde esse espaço está moldado para bicicleta comum. Então a gente vê esse veículo, a gente não sabe para que lado vai sair. Eu já tive esse problema com um veículo maior, quase caí na rua, porque ele ocupa um espaço que é praticamente toda a largura da ciclovia, que em média fica 1,60 m, 2 metros, e esse veículo ocupa esse espaço. E outra, eles passam correndo e a gente não sabe, ou vai para a calçada, se atira para a rua e muitas vezes o trânsito de veículos na via de rolamento está ou a nosso favor ou contra, mas está ali passando veículos pesados do nosso lado, então a gente fica com frio na barriga. Apenas este ano, Santa Catarina registrou 4 acidentes com morte envolvendo equipamentos elétricos de transporte. Em Joinville, até agora, foram 6 acidentes com vítimas. Os números de acidentes e de adeptos ao equipamento motivaram a realização da audiência pública, que debateu formas de regulamentar o uso. Desde julho de 2023, o Conselho Nacional de Trânsito tem uma resolução que trata de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos em vias públicas. Ela estabelece regras para uso, exigindo, em alguns casos, registro, licenciamento e até mesmo emplacamento. Na esfera municipal, durante a audiência pública, foram apresentadas regras que estão em um decreto que a Prefeitura pretende sancionar, que limita a velocidade destes equipamentos e o local de circulação. O que nós sugerimos ali no decreto? 30 km por hora em vias locais, que são aquelas vias de 40 por hora, e 40 km por hora nas demais vias, onde ele pode circular. O autopropelido, ele pode ir na ciclovia, na ciclofaixa, na ciclorota e naquelas calçadas compartilhadas, ou seja, aquela calçada de sinalização, pedestre para um lado, bicicleta para o outro. Então, o autopropelido ele pode ir a 6 km por hora. O decreto ainda não tem previsão para ser sancionado. A fiscalização da resolução nacional já é feita pelos agentes de trânsito, Guarda Municipal e Polícia Militar.
Em 2025, foram apreendidos 26 equipamentos. Com o fim da audiência pública, a comissão vai desenhar alternativas para conscientizar sobre o trânsito mais seguro. O próximo passo é a gente trabalhar em cima do imaginário popular da população. A população ela tem que ter ciência das regras referentes a esse tipo de equipamento e, então, eu como vereador, eu devo pensar, ainda não tenho nada muito definido, mas a gente deve pensar ali junto com a equipe, refletir sobre talvez programas que possam ser feitos através do Poder Público Municipal aqui, talvez alguma coisa com os próprios agentes de trânsito ou com a Guarda Municipal, levando a educação até as escolas ou algo do gênero. Esse trabalho ele já é feito, né, inclusive por essas instituições, por esses entes que eu citei aqui, mas talvez a gente possa reforçar e ampliar esse tipo de programa. Tá aí, é um passo inicial, né? Há pouco falamos já, Jaraguá do Sul já tem lei, regulamentou, inclusive executivo, e agora a expectativa é como Joinville, a partir de agora, depois dessa audiência pública, deve conduzir os caminhos para uma realidade que não há como fugir, já faz parte do dia a dia. Ouvimos, inclusive, relatos ali durante a audiência pública que a Andriele conversou, né, com alguns dos participantes, e como tornar isso um regramento. Não é simplesmente incluir no trânsito sem ter normas e regramentos.